Olá pessoal, como estão? Espero que todos estejam bem, para a gente poder dar continuidade aí, né? Afinal de contas, estamos quase que finalizando a nossa disciplina aí, né? O sexto termo. Então, basicamente, nós temos aí o estudo, né? Nesta semana e finalizamos hoje o excesso de exação. Damos início ainda hoje ao crime de corrupção passiva. E se tudo der certo, né, chegamos ao crime de denunciação caluniosa, tá ok? Então, vamos lá. Rapidamente, pessoal, só para a gente poder recordar aí o crime em estudo, tá? O excesso de exação, ele vem esculpido no artigo 316, parágrafo 1º do Código Penal. Lembrando lá que o artigo 316, caput, ele trata do crime de concussão. Foi uma escolha do legislador ter esculpido o nosso crime de excesso de exação junto com o 316, ali no parágrafo 1º, né? Mas não há, né, pelo menos intimamente, nenhuma relação entre o crime de concussão e o excesso de exação. O que eu quero que você tenha em mente é que o excesso de exação, ele não é uma figura qualificada do crime de concussão, embora venha previsto no parágrafo 1º do artigo 316, tá ok? Então, para a gente rapidamente rememorar aí o artigo, né, o crime de excesso de exação, o artigo 316, ele diz, né, enquanto texto, o seguinte: se o funcionário exige tributo ou contribuição social, que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza, pena reclusão de 3 a 8 anos e multa. Então, rapidamente, pessoal, para a gente poder relembrar, né? Desculpa, o que já vimos até agora, enquanto, assim, vamos lá, né, pela introdução. Vimos lá que o excesso de exação, né, ele se diferencia do crime de concussão, primeiro pelo elemento, o objeto material enquanto elemento, né? Nós temos lá na concussão a vantagem indevida e no excesso de exação o tributo. Mesmo que o tributo não seja devido, mas é o tributo. Enquanto bem jurídico protegido, nós vimos lá que é o prestígio, a moralidade e a probidade administrativa. Enquanto objeto material, né, nós vimos lá que são objetos materiais do crime em estudo o tributo ou a contribuição social. Lembrando que, segundo o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, né, a contribuição social nada mais é do que uma espécie do gênero tributo. Então, falando de uma forma mais simplória, o objeto material do crime em estudo são os tributos, certo? Lá no Código Tributário Nacional, né, nós temos lá o artigo 3º. Enquanto núcleos, nós temos ali o verbo exigir, né, que é aquele do constrangimento, e também o empregar. São os dois núcleos, né? É importante lembrar das conjugações quando eu exijo. Eu exijo um tributo ou uma contribuição que eu sei ou deveria saber indevido, e quando eu emprego na cobrança desse tributo ou desta contribuição social, ou seja, desse tributo, um meio vexatório ou um meio gravoso, mesmo que este tributo seja devido, tá certo? O fato do tributo ser indevido se relaciona somente com o primeiro núcleo, o exigir, e não com o segundo, empregar, tá bom? Basicamente, pessoal, esta é uma recordação aí, se me permitam dizer, né? Uma recordação bastante simplória para que a gente possa agora sim seguir no estudo do crime de excesso de exação, partindo do seu elemento denominado sujeito ativo do crime. Enquanto sujeito ativo do crime, nós temos que recordar que o Código Penal achou por bem classificar o crime de excesso de exação como um crime praticado pelo funcionário público contra a administração pública. Então, sempre que um funcionário exige de alguém um tributo que é indevido, ou emprega meio vexatório ou gravoso, né, quem o faz, tá? O autor deste crime,
é sempre aquele que ostenta a condição de funcionário público na acepção do artigo 327 do Código Penal. Gostaria de, por mais uma oportunidade, destacar com você aqui esta figura do artigo 327 do Código Penal. A importância dela em fazer você lembrar que o Código Penal, ele não adota um posicionamento ou uma concepção de funcionário público que é amplamente discutida no direito administrativo, que é, digamos, naturalmente discutida no direito administrativo. Né? Uma das principais matérias, um dos principais institutos que são tratados, explorados no direito administrativo é justamente a concepção de funcionário público. Mas o direito penal não adotou aquela concepção. O direito penal, né, por uma questão de escolha do nosso legislador, ele apresenta a sua própria concepção, lá no artigo 327. E lembrando que esta concepção é uma concepção mais ampla, né? Digamos assim, com uma abrangência maior do que aquela trazida pelo direito administrativo, perfeito? Então, lembrando aí, crime próprio, o excesso de exação, porque só pode ser praticado enquanto autor do crime pelo funcionário público. Uma pergunta básica: o crime em estudo admite coautoria e participação? E a resposta aqui, pessoal, não poderia ser outra a não ser a afirmativa. Tá? Assim como vimos nos crimes contra a administração praticado pelo funcionário público contra a administração, mais uma vez aqui, somos forçados a reconhecer a aplicação do artigo 30 do Código Penal, que diz: não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal. Ser funcionário público é uma condição de caráter pessoal. A primeira parte do artigo 30 está falando que elas não se comunicam. Mas, olha a vírgula aí, ó, salvo quando elementares do crime. Quando elas forem elementares do crime, aí se comunicam. É isso que o artigo 30 quer dizer. Chamo sua atenção para a seguinte lição. O fato de ser funcionário público para a prática do crime de excesso de exação, para o reconhecimento do crime previsto no artigo 316, parágrafo 1º, trata-se sim de uma circunstância de caráter pessoal considerada enquanto natureza jurídica elementar do crime. Logo, se for elementar do crime, nós entramos na, podemos dizer assim, exceção contida na parte final, logo há a comunicação. Então, o que eu quero dizer, né, para arrematar aqui o nosso conhecimento, nossa habilidade, é que aquele cidadão que nunca foi funcionário público, que nunca prestou um concurso em sua vida, que nunca passou perto de ser considerado funcionário público, se ele agir em coautoria ou agir em participação com um funcionário público, a fim de praticar o excesso de exação, ele responde pelo crime de excesso de exação também, mesmo não sendo considerado funcionário, ou melhor, mesmo não sendo funcionário público na acepção da lei, né? E a lei, eu digo, o artigo 327, mas por uma força contida no artigo 30 do Código Penal, tá certo? É uma questão de taxatividade aqui, princípio da taxatividade. A lei manda assim fazer, então não há que se discutir razões, há de se discutir efetividade. Nós temos que aplicar, nós temos que estender e ponto final, tá certo? Mais uma questãozinha aí, ó. Somente o agente fazendário poderá ser o sujeito do crime? Quando nós colocamos aí a figura do agente fazendário, é aquele responsável por recolher os tributos, né? E a pergunta então volta à sua cabeça. Somente aquele funcionário público responsável por recolher os tributos é que será responsável, autor do crime em estudo? E a resposta, pessoal, neste caso é negativa. A razão é muito simples, tá? Fazendo a leitura do artigo 316, parágrafo 1º, você não encontra esta exigência, dizendo funcionário público responsável pela coleta dos tributos ou funcionário público fazendário. A expressão cunhada pelo artigo 316, parágrafo 1º, diz, né, se o funcionário exige tributo. Logo, se a lei não faz a restrição, não pode a doutrina ou a jurisprudência assim agir.
Mais uma vez aqui, devemos lembrar aí do princípio da taxatividade, que rege, né, a interpretação das normas penais e, concluindo, né, quando a nossa lei diz que o funcionário público exige, não faz menção a ser o funcionário responsável e somente o funcionário responsável pela coleta dos tributos, tá certo? Qualquer funcionário pode praticar o crime. Vencida aí a etapa do sujeito ativo do crime, passamos para a vítima, ou sujeito passivo do crime. E aqui, mais uma vez, devemos lembrar aí da classificação dada pelo Código. Se estamos diante de um crime praticado contra a administração pública, não há outra forma de concluir a não ser que o Estado é o sujeito passivo imediato do crime. É a nossa vítima, é a nossa principal vítima. Mas é lógico que a doutrina, e da mesma forma e do mesmo tamanho a jurisprudência, não podem fechar os olhos àquele contribuinte que teve que pagar um tributo indevido. Não pode fechar os olhos àquele contribuinte que, né, quando cobrado do tributo devido, o foi cobrado de forma vexatória ou gravosa. Então, consequentemente, se conclui que, indiretamente, mediatamente, o contribuinte, aquele particular, né, também pode ser vítima do crime em estudo, tá certo? Arrematando o conhecimento aí, numa primeira frente, nós temos o Estado, a administração pública. Mas, num segundo momento, numa segunda frente, nós temos, sem sombra de dúvidas, o contribuinte, tá certo? Aquele que sofre o meio vexatório ou gravoso, ou aquele que é obrigado a recolher tributos indevidos, que já foram pagos ou que estão sendo cobrados além do limite estabelecido por lei. Tudo bem? Elemento subjetivo. Passamos aí, né, à vontade. É lógico que o dolo, naturalmente, ele é reconhecido na figura em estudo. E é importante destacar que, em suas modalidades, o artigo 316, parágrafo 1º, leva em consideração o dolo genérico. Isso daí é uma conclusão doutrinária baseada justamente na interpretação do nosso tipo. Se você, e convido, né, em caso de dúvida, fizer a leitura do texto legal do parágrafo 1º, você não encontrará nenhuma finalidade específica, com o fim de, com o objetivo de, né, essas expressões. Consequentemente, não havendo uma finalidade específica, nós temos o quê? O dolo genérico. Né? Você pode ter N possibilidades, N finalidades quando você exige um tributo que não é devido. Porque você quer aumentar a arrecadação da administração pública, ou porque você quer, né, uma vingança contra aquele contribuinte que você teve uma briga com ele, ou então quando você emprega o meio vexatório porque você tem raiva daquela pessoa que lhe fez um mal no passado, ou porque esta pessoa fez um mal a uma interposta pessoa do seu convívio, um parente, um amigo muito próximo, enfim. Os objetivos finais, a finalidade específica pouco importa para o reconhecimento enquanto elemento subjetivo do crime em estudo, tá certo? O dolo é genérico. Tá? E aí, finalizando só, eu estava até me esquecendo de dizer a vocês, né? Nós temos também aí a questão da possibilidade de ser o dolo direto ou eventual, porque são as duas modalidades que nós encontramos no nosso Código Penal quando estudamos a questão do crime doloso, tá certo? Maravilha! Seguindo aí, pessoal, momento consumativo. Não poderia também ser diferente, estamos diante de um crime formal. Significa dizer que o tipo em estudo, ele se consuma com aquilo que a doutrina gosta de denominar como resultado normativo, que significa a mera realização da conduta descrita, independentemente do cidadão aí conseguir obter, né, efetivamente obter o pagamento desse tributo indevido ou se efetivamente ele conseguir constranger o nosso contribuinte falando aí nos meios vexatórios ou gravosos, tá certo? Então, basta, se me permita a expressão,
basta, né, a exigência, basta o emprego do meio vexatório ou gravoso, independentemente do efetivo pagamento, tá certo? E aí uma perguntinha básica aí em relação à tentativa, tá? Eu solicitei a você aí, eu estou induzindo você a refletir sobre a questão da tentativa, para destacar, na verdade, uma variação que nós encontramos em relação ao verbo exigir. Tá? Então, para a gente falar de tentativa aí, se me permitam, eu vou começar pelo verbo empregar. Bom, falando no verbo empregar, será perfeitamente possível a tentativa. Em todas as suas características, em todos os seus meios, tá? Agora, quando a gente pensa no verbo exigir, quando nós estamos diante do verbo exigir, é importante destacar aí, né, um posicionamento doutrinário, indicativo doutrinário, de que o verbo exigir somente estará caracterizada a tentativa quando esta exigência ocorrer de forma escrita, tá certo? Aquele famoso, né, bilhete enviado pelo criminoso nos exemplos do nosso saudoso Damásio, evangelista de Jesus. Ele, né, o Damásio era um doutrinador muito respeitado e que ele adorava usar esses exemplos do bilhete escrito para, digamos, exemplificar os seus ensinamentos. Né? No caso da conduta do exigir, é possível sim a tentativa, levando em consideração o bilhete escrito. Eu, criminoso, funcionário público, estou exigindo, que estou constrangendo, emito um bilhete e antes que esse bilhete chegue ao conhecimento do contribuinte, ao destinatário do meu bilhete, ele é interceptado por interposta pessoa, consequentemente, restou caracterizada aí a tentativa do crime de excesso de exação. Para a gente poder fixar, né, essas ideias, dois exemplos aí básicos para que a gente possa lembrar e principalmente, pessoal, a minha preocupação, né, é você estando no sábado à noite estudando ali o excesso de exação para o crime, ou desculpa, para a prova de direito penal, então, consequentemente, você tem aí um parâmetro, né, de exemplificação. O primeiro exemplo, o agente público, o funcionário público, que envia um bilhete escrito ao contribuinte, exigindo o pagamento de tributo que sabe indevido. Sabe que ele já pagou, tendo seu bilhete sido interceptado antes de chegar ao conhecimento da vítima. Segundo exemplo, o agente público que, no instante que se posiciona para empregar a forma vexatória, ofender ali o contribuinte na cobrança do tributo, acaba sendo detido por outros agentes públicos, né? Por exemplo, em que, percebendo o que estava prestes a ocorrer, acabam impedindo que ele siga no seu intento criminoso. Ele iniciou o ato de execução porque ele se prostou diante do contribuinte, mas ele não conseguiu, né, aplicar, iniciar o meio vexatório, porque foi contido por colegas de trabalho, tá certo? Maravilha. Com esta última figura, pessoal, ou melhor, com este último slide, tá? Finalizamos o estudo aí do excesso de exação em sua figura simples. De agora em diante, a partir deste slide aqui, nós vamos passar a estudar a figura qualificada do excesso de exação prevista no parágrafo 2º, tá certo? Então, vamos fazer a leitura deste parágrafo 2º para que a gente possa entender o seu significado, os seus valores agregados. Se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Uma coisa interessante aí, não sei se você percebeu, sobre o preceito secundário da norma penal. Este parágrafo 2º, ele é uma figura qualificada em relação ao excesso de exação do parágrafo 1º. E eu só gostaria de chamar a sua atenção o seguinte: se você fizer a leitura do preceito secundário da norma penal do parágrafo 1º, ele fala assim, ó, pena reclusão de 3 a 8 anos e multa. Já a nossa figura qualificada fala assim, pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Olha que
característica interessante, né? A figura qualificada pode representar, na verdade, para o agente uma pena menor do que a figura simples, dependendo da situação. Concordo com você, né, quando, né, nós concluímos que o parágrafo 2º é uma figura qualificada porque a pena máxima é maior. Perceba que no parágrafo 1º a pena máxima ela é de 8 anos, enquanto no parágrafo 2º a pena máxima é de 12 anos. Então ele corre o risco, sim, de pegar uma pena maior. Mas ele também, o nosso criminoso, corre o risco de pegar uma pena menor. Por quê? Porque o mínimo abstratamente previsto no excesso de exação enquanto figura simples são 3 anos, enquanto o mínimo da pena abstratamente prevista na figura qualificada é de 2 anos, como você pode estar vendo aí à tua frente. Né? Me parece aí, em verdade, que o nosso legislador cometeu um grande equívoco em essas duas previsões. Não há outra forma de pensar, né? Olha só que incongruência de normas. A figura qualificada pode, dependendo da situação, representar uma pena menor para o nosso criminoso, tá certo? Então, feita aí esta consideração, pessoal, vamos seguir aí então na exploração desta figura qualificada. Bom, como eu sempre tenho dito a vocês, quando se faz o estudo de uma figura qualificada, de uma figura circunstanciada, isto significa dizer que nós levamos em consideração a figura simples e agregamos valores que ora exasperam a pena, ora diminuem a pena. Então, independente de ser uma figura qualificada ou circunstanciada, ora vai aumentar, ora vai diminuir a pena. Perfeito. O que nos resta a estudar, então, nessas figuras circunstanciadas ou qualificadas? Os valores agregados. Até porque a figura principal nós já estudamos. No nosso caso aqui do parágrafo 2º, que é um valor agregado, é uma figura agregada à figura principal do parágrafo 1º, nós temos dois aspectos que merecem destaque. O primeiro aspecto diz respeito ao desvio em proveito próprio ou de outro. E o segundo aspecto é justamente o que, né? O que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos. Por uma questão só de didática, tá? Nós vamos começar pelo fim, o entendimento destes dois elementos, tá certo? Primeiro, entender o que significa recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos. Bom, se a nossa figura em estudo nada mais é do que um valor agregado à figura principal, então o que ele recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos nada mais é do que um tributo. O tributo lá na sua concepção que estudamos na aula passada. Certo? E aí, é lógico, nós temos que pontuar mais um elemento aí desse entendimento. Indevidamente. Ou seja, esse tributo que ele recebeu de forma indevida. O que significa dizer? Voltando lá àquela figura principal do parágrafo 1º, nós lembramos o seguinte, que a primeira parte diz assim: exige tributo ou contribuição que sabe ou devia saber indevida. E a segunda parte diz o seguinte: emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza, mas aquilo que é devido. Logo, o tributo, o objeto material desta figura qualificada leva em consideração o quê? O tributo indevido, ou seja, o tributo que foi exigido e não aquele tributo que foi recebido enquanto emprego de meio vexatório, tá certo? Guarde essa informação. A nossa figura de causa de aumento de pena só se aplica quando o crime de excesso de exação for praticado na conduta exigir, mas não na conduta empregar, tá certo? Falando de uma forma mais fácil aí, né? Por que isso daí? Porque justamente este segundo elemento, recebeu indevido para recolher aos cofres públicos, se limita somente à conduta de exigir, não permitindo a conduta empregar, tá bom? Segundo
elemento aí, ou segunda característica, né, desta figura qualificada. Desvia em proveito próprio ou de outrem, né? Aqui, pessoal, representa muito bem agora, né, a questão da figura qualificada. O excesso de exação, enquanto figura simples, né, diz o seguinte, que ele vai exigir tributo ou contribuição social do que sabe ou deveria saber, indevida ou, quando devida, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. Bom, pessoal, quando você exige o tributo ou quando você emprega, você o faz, e nós vimos na aula passada isso, em favor da administração pública. Então, eu exigi um tributo além daquilo que o cidadão devia. E o meu objetivo, neste caso, é recolher aos cofres públicos. Bom, nesse caso, eu respondo pela figura principal. Mas, se antes de recolher aos cofres públicos, o nosso funcionário público muda sua vontade e decide pegar todo aquele montante e colocar no próprio bolso, desviar para sua conta corrente, desviar para sua carteira, ele responderá pelo excesso de exação com uma causa qualificadora, né, do parágrafo 2º, tá certo? Cuja pena é de 2 a 12 anos, e se me permita mais uma vez dar uma cutucada aí, ele ainda corre o risco de pegar uma pena menor. Essa é a verdade. Meu Deus do céu, que cagada, né? Me perdoem a expressão, mas que burrada o nosso legislador fez aí, tá bom? Então, antes da gente seguir, só gostaria aí que você tivesse na sua cabecinha o seguinte, né? Primeira, digamos, figura, ou primeiro elemento que é agregado, né? A figura principal de excesso de exação leva à aplicação dessa figura qualificada, nós temos aí a questão do cidadão receber o tributo indevidamente, verbo exigir. O segundo, depois que ele recebeu isso daí para recolher aos cofres públicos, ele acaba colocando no próprio bolso. Se ele assim o agir, responde pela figura qualificada do excesso de exação prevista no parágrafo 2º do nosso artigo 316, tá bom? Então, concluindo aí, o excesso de exação, com o nosso maçom, né? O excesso de exação qualificado depende do desvio do tributo ou contribuição social indevido antes de sua incorporação aos cofres públicos, tá certo? Eu trouxe a você aí essa lição do maçom porque eu achei lapidar. Ele, numa simples frase, ele condensa, pessoal. Ele condensa a ideia daqueles dois significados ou daqueles dois elementos da figura qualificada que nós vimos até agora. Desvio do tributo ou contribuição social indevido antes da incorporação aos cofres públicos. Tá certo? Maravilha. E para a gente finalizar o estudo do excesso de exação, não a aula de hoje, estudamos. Aí vem a doutrina e nos diz o seguinte: o crime de excesso de exação, hoje em dia, é um crime em desuso, de difícil aplicação. Por quê? Dificilmente você recolhe, né, os tributos junto à tesouraria, junto à contabilidade das prefeituras, dos palácios, do governo, né? Hoje os tributos são pagos através do quê? Através de boletos bancários. Então você recebe lá o tributo na tua casa, você pega o aplicativo do teu celular, do teu banco e faz o pagamento. Então como que você vai sofrer um vexame? Como que você vai sofrer, por exemplo, o meio mais gravoso, né? O que pode, talvez, aí, até existir, seria aí uma exigência que o funcionário fizesse por telefone, por exemplo. Ele emitiu o boleto, mandou para você o boleto e pega o telefone e liga para você e diz o seguinte: olha, né, você tem que pagar esse boleto que eu estou te mandando aí. Aí você fala para o funcionário: não, mas eu já paguei. Não, não pagou não, aqui não está constando, você tem que pagar. E o funcionário sabe que ele já pagou porque consta lá. Né? Mais uma vez, então, aí, de difícil aplicação, tá certo? E com isso, pessoal, finalizamos o crime de excesso de exação. Vamos agora partir para o estudo do crime de corrupção passiva, desculpa. Vamos passar agora ao estudo do crime de corrupção passiva do artigo 317 do Código Penal.
Então vamos lá. Maravilha. Corrupção passiva. Artigo 317 do nosso Código Penal. Pessoal, vamos, dar início então aí pelas notas introdutórias. Basicamente, o entendimento da posição geográfica e da disposição do nosso artigo 317 no Código Penal, tá certo? Nós temos aí, pessoal, o crime de corrupção passiva formado por uma figura simples que vem prevista no artigo 317, caput do Código Penal. É importante aí, pessoal, destacar, como eu coloquei entre parênteses aí, o seguinte. A redação do preceito primário da norma penal do artigo 317, o caput, ela é originária do Código, tá? Então, ela é lá de dezembro de 1940. A pena, então, o preceito secundário da norma penal, esta foi alterada e dada uma nova redação em 2003, através da Lei 10.763, tá certo? Depois nós passamos aí para o parágrafo 1º, que nos apresenta uma causa de aumento de pena, e depois passamos aí por uma figura privilegiada, lá do artigo 317, parágrafo 2º. Como eu anoto para vocês aí logo abaixo, toda a construção, exceto a questão da pena do caput do artigo 317, trata-se de uma redação originária do nosso Código Penal, tá? Figura simples. Nossa figura simples, ela vem explicitada da seguinte maneira: solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Antes da gente seguir, só gostaria de destacar com você aí, Olha a vantagem indevida novamente. Essa vantagem indevida nós já estudamos ela, Artigo 316 e voltamos com ela aqui no 317, tá certo? Vamos seguir aí, então, em relação aos seus elementos. Bem jurídico protegido. O que diabos o nosso legislador decidiu proteger com o artigo 317, com o crime denominado corrupção passiva? Seria o patrimônio da administração pública? Não, tá? Por quê? O crime de corrupção passiva, em momento algum, ele atinge o patrimônio físico da administração pública. O crime de corrupção passiva, e esta é a verdade, atinge o patrimônio moral da administração pública, a moralidade, ou também denominada, enquanto probidade administrativa. O funcionário público probo é aquele que age nos exatos limites previstos em lei. Ele não exige, ele não pede, ele não solicita, ele não aceita nada daquilo que está fora da lei. Esta é a verdade, tá certo? Uma pontuação jurisprudencial aí, Recurso extraordinário 211.941 de Santa Catarina, do Supremo Tribunal Federal. Trata muito bem desta questão da probidade administrativa, da moralidade administrativa, enquanto bem jurídico protegido do nosso artigo 317, tá certo? Objeto material. Nosso objeto material é já conhecido de vossas excelências, Temos aí, como ressaltei, a vantagem indevida. Agora, em vermelho, cabe-nos entender aí o significado desta vantagem indevida para fins de fixação de conhecimento da corrupção passiva. Antes de seguir, gostaria de destacar que o entendimento é o mesmo. Ou seja, você vai relembrar apenas aqui aquilo que já estudamos em relação ao significado da vantagem indevida. Primeiro posicionamento:
defende que a expressão vantagem devida deve ser entendida como aquela exclusivamente econômica ou patrimonial, sob a justificativa, né, que esta é uma concepção implícita na lei. Os doutrinadores, de uma forma geral, indicam, né, que vantagem devida deve ser aquela só sopesada economicamente, porque se for uma outra vantagem, nós devemos ter aí um outro tipo penal. E o segundo posicionamento leva em consideração que, uma vez não havendo no texto legal a limitação desta vantagem indevida como econômica, pelo princípio da taxatividade, não cabe ao doutrinador, não cabe ao jurisconsulto, à jurisprudência, limitar, fazer esta limitação. Logo, esta vantagem indevida deve ser entendida de forma ampla. Propositadamente, eu tirei aqui, né, nos dois posicionamentos aí, o primeiro e o segundo, a referência a qual dos posicionamentos é o que prevalece. Vou te dar 5 segundos aí. Qual dos dois posicionamentos prevalece, você lembra? Para quem votou nesse segundo posicionamento, parabéns, tá certo? É o mesmo, pessoal, o mesmo posicionamento que nós vimos em relação à concussão. Questãozinha básica. Quando o oficial de justiça solicita dinheiro diretamente do autor da ação para cobrir seus gastos com a diligência, estará incorrendo no crime em estudo? Percebam, pessoal, que eu usei aí para a pergunta o verbo solicitar, tá? Lembrando aí, se você fizer a leitura do caput, o artigo 317 começa com este verbo, né? Solicitar ou receber. E aí, o oficial de justiça incorre no crime em estudo? A resposta neste caso, pessoal, é negativa, tá? E por que a resposta é negativa? Devemos recordar aí que o oficial de justiça, quando em diligências, ele tem direito em ser ressarcido das, digamos, desvantagens ou do gasto que ele teve para a realização da diligência. Logo, esta quantia ela passa a ser devida e não indevida. É lógico, pessoal, que vale a pena nós ponderarmos aqui que o oficial de justiça ele não pode solicitar diretamente do proponente da ação o ressarcimento por aquilo que ele gastou para poder cumprir, né, o seu mandamento, a sua função. Ele deve fazer isso de forma legal, formalizadamente dizendo, através do processo. Mas ele, se assim não o fizer e requisitar diretamente, o máximo que lhe será imputado, e é bom lembrar, será uma infração administrativa, mas nunca uma infração judicial, nunca uma infração criminal, que essa em estudo, tá bom? Essa perguntinha também, eu gostaria, né, que você construísse na sua cabecinha aí a necessidade da vantagem ser indevida. Se por alguma circunstância a vantagem for devida, mesmo que ela for cobrada de forma a desrespeitar a norma administrativa, eu não posso falar no crime em estudo a não ser na mera infração administrativa, desrespeito às normas administrativas, tá ok? Vamos seguir aí então para mais uma pergunta. Professor, é possível a aplicação do princípio da insignificância? Eu solicitei, né, algo indevido ali, mas de valor insignificante. Pessoal, vamos lembrar aí, né? Bom, a resposta é negativa. Por que a resposta é negativa, professor? Vamos recordar aí o ensinamento em relação ao bem jurídico protegido. É o patrimônio que é protegido pelo crime de corrupção passiva do 317? Não, né? Nós não estamos diante de um crime contra o patrimônio da administração, como é o peculato. Logo, não há que se falar no chamado princípio da insignificância ou na aplicação do princípio da insignificância quando a hipótese, né, legal
ela vai englobar crimes contra a administração pública, cujo bem jurídico protegido é a moralidade, tá certo? Estamos protegendo a moralidade. E para a moralidade não existe princípio da insignificância. Existe probidade por parte do agente público. Núcleo do tipo. Aqui é um ponto alto do estudo do crime de corrupção, tá certo? Nós temos basicamente, pessoal, 3 núcleos. Encontramos basicamente 3 núcleos aí no estudo do crime de corrupção passiva. Nós temos o primeiro verbo solicitar, o segundo receber e o terceiro aceitar. Antes de seguir, gostaria só de destacar a você, para que não esqueça, estamos diante de um tipo misto alternativo. Significa dizer que você pode passar pelos 3 núcleos que você responde por um único crime. Tá? Mas vamos entender o significado de cada um deles. E você verá adiante que o entendimento desse significado, ele vem permeado aí de várias condições e de várias possibilidades de aplicação ou de não aplicação, tá? Verbo solicitar é um mero pedido. É aquela, digamos, né, brincadeira realizada, entre aspas aí, né, brincadeira, realizada pelo funcionário público quando ele pede ali para o cidadão uma contribuição sem amparo legal. Não há, e já é importante pontuar aí, intimidação, tá? Por parte do funcionário público no exercício de sua função. E aí está o ponto alto da distinção do crime de corrupção passiva para o crime de concussão, como nós já vimos na aula passada. Tá certo? Quando estudamos o crime de concussão, vimos essa distinção. Lá no crime de concussão, o verbo é o exigir, e, consequentemente, quem exige intimida, levando em consideração sua função. Aqui no crime de corrupção passiva é o verbo solicitar. Em ambos os casos, nós temos a vantagem devida. Só que na solicitação, eu faço um pedido, um mero pedido, sem intimidar o cidadão em face da função pública que exerço. Eu faço um pedido. Se ele me der, tá bom. Se ele não me der, tá bom do mesmo jeito. Eu vou deixar de multá-lo ou eu não vou fiscalizar a obra dele, independentemente dele, podemos assim, né? Atender o meu pedido ou não atender o meu pedido. Atender a minha solicitação ou não atender a minha solicitação, tá certo? Esse é ponto alto do estudo, tá? Verbo receber. O verbo receber, ele é entendido aí pela doutrina como o ato do agente entrar na posse. Não há por parte do funcionário público, e já é importante frisar, nenhum pedido. Há sim por parte do agente, do particular, uma oferta. E, consequentemente, diante desta oferta, eu efetivamente, eu, funcionário público, entro na posse daquela vantagem devida não prevista em lei, tá certo? Né? Como eu coloquei para você aí, mais uma vez ressaltando, não há solicitação, não há pedido por parte do funcionário público. Ele simplesmente, né, recebe, entra na posse daquilo que lhe é ofertado, tá certo? E por fim aí o verbo aceitar, aqui, pessoal, muito próximo do receber. Só que no verbo aceitar, ele ainda não ingressou na posse do bem, mas ele aceita a promessa de que futuramente ele entrará na posse daquele bem, daquela vantagem devida, tá certo? Daquela vantagem sem amparo legal. Mais uma vez repisando aí antes de seguir. Então, receber, eu efetivamente entro na posse. Aceitar, eu aceito, eu acato a promessa de receber futuramente. Em ambos os casos, receber e aceitar, não há manifestação de vontade, não há manifestação de pedido por parte do funcionário público. Se houver manifestação de pedido por parte do funcionário público, aí esquece o verbo receber, esquece o verbo aceitar e ficamos com o verbo solicitar. Lembrando que estamos diante de um crime tipo misto, classificado como um tipo misto alternativo.
Posso praticar os três, que respondo por um único crime, tá certo? Classificação doutrinária. Antes de seguir, pessoal, gostaria só de fazer uma ressalva aí. Essas são classificações que elas variam, tá? De acordo com o doutrinador que você elege para estudar. Eu tentei aqui, nós vamos ver que não é só essa classificação, mas eu tentei apresentar a vocês aqui as principais, tá? Se fôssemos tratar de todas elas, teríamos que fazer isso em uma aula, esta é a verdade. Mas o objetivo desta classificação é só facilitar o nosso entendimento do crime de corrupção passiva. Logo, tomo a liberdade de trazer a vocês as principais. A primeira delas leva em consideração a divisão da corrupção passiva em própria e imprópria. E qual que é o significado, então, dessas duas, né? Da corrupção passiva própria e da corrupção passiva imprópria. Na corrupção passiva própria, a prática da conduta solicitar, receber ou aceitar, ela leva em consideração a prática de um ato ilícito por parte do funcionário público. Ou seja, funcionário público, né, solicito, recebo ou aceito a vantagem devida com o objetivo de praticar um ato ilícito, um ato que não é previsto em lei, tá? Já a corrupção passiva imprópria leva em consideração o fato do funcionário público solicitar, receber ou aceitar, motivado para a prática de um ato lícito, de um ato previsto em lei. Isso significa dizer, pessoal, e é importante ponderar, que o nosso crime de corrupção passiva, ele estará presente, mesmo que o agente solicite uma vantagem devida para realizar um ato lícito. O funcionário público, enquanto defesa, falando, né, no processo aí, ele poderia alegar, mas eu não realizei nenhum tipo de conduta fora da norma, fora da lei. Eu deveria expedir aquele alvará e assim o fiz. Mas você, para expedir o alvará, não deveria, e aí é que está o crime, solicitar uma vantagem que não é prevista em lei. Você não pode pedir lá um presente para o cidadão a fim de realizar aquilo que lhe é determinado por lei. Tá certo? Segunda classificação, leva em consideração o momento. Corrupção passiva antecedente e corrupção passiva subsequente, né, em relação a essa vantagem devida. Então, a corrupção passiva antecedente, eu, digamos, né, solicito, recebo ou aceito a promessa da vantagem devida antes da conduta, antes de realizar aquela conduta lícita ou ilícita. Agora, a corrupção passiva subsequente é aquela onde eu solicito, recebo ou aceito aquela vantagem devida depois de realizar aquela conduta lícita ou ilícita. Tá certo? Percebam aí que essa segunda classificação leva em consideração o quê? O momento da conduta frente àquele ato administrativo que é próprio do funcionário público, que é próprio de sua função, ou realizado em razão de sua função, tá certo? Maravilha? Feita então essas duas classificações, vem a pergunta: professor, e o particular que oferece ou promete a vantagem indevida também responde pelo crime de corrupção passiva? Será que aqui temos a aplicação do artigo 30? A resposta, pessoal, é negativa. Ponto alto do estudo do crime de corrupção, hein? Preste atenção. Isso daí ocorre, pessoal, por uma regra expressa no artigo 333 do Código Penal, que traz a figura da corrupção ativa. Olha o que diz lá o artigo 333, ó. Oferecer ou prometer vantagem devida a funcionário público
para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Então perceba você que no caso do particular que oferece e, consequentemente, o funcionário público recebe, ou aquele particular que promete e, consequentemente, o funcionário público aceita a promessa desta vantagem indevida, ele não responde pelo crime de corrupção passiva, mas existe um tipo penal próprio previsto lá no artigo 333 do Código Penal. Antes da gente seguir, gostaria de discutir também com você aí um pouco essa questão da teoria monista, né? O artigo 29 do nosso Código Penal, e é importante destacar, ele nos apresenta aí a denominada, né, teoria monista. O que significa dizer com essa teoria? Todos aqueles que concorrem para o crime irão responder em sua pena. Ou, né, falando no texto da lei, ó, quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Significa dizer o seguinte: o crime é um só. O que vai variar vai ser a pena, levando em consideração a culpabilidade de cada um dos agentes. Então, se eu tivesse 2, 3, 4, 5 cidadãos que concorressem para a prática de um crime, todos eles deveriam responder por um único crime. E cada um, receberia uma pena na medida da sua culpabilidade. Mas, em virtude da previsão do artigo 333, que trata da corrupção ativa, há uma exceção a essa teoria monista do artigo 29, no caso do 317, quando se fala na questão da coautoria ou participação do particular que oferece ou promete, tá? É lógico que vale a pena destacar que se eu tiver uma terceira pessoa que auxilia o funcionário público a, por exemplo, solicitar uma vantagem devida de uma terceira pessoa, aí eu vou ter a coautoria, a participação lá no crime do artigo 317. O que eu estou dizendo é que eu não tenho coautoria e participação no 317 quando esta se dá por aquele que oferece ou promete a vantagem devida ao funcionário público para determinar a prática para praticar, omitir ou retardar um ato de ofício, tá certo? É especificamente neste caso que eu não tenho a coautoria e participação. Maravilha? Então vamos seguir aí que nós temos mais algumas perguntinhas interessantes. Professor, mas então, podemos afirmar que sempre que ocorrer o crime de corrupção passiva, o 333, teremos o crime de corrupção ativa? Desculpa, né, 333 não. Ó. Vamos refazer a pergunta. Professor, mas então, podemos afirmar que sempre que ocorrer o crime de corrupção passiva, 317, teremos o crime de corrupção ativa, 333, também? O que vocês acham? E a resposta é negativa, tá? Por quê? E o verbo solicitar? O verbo solicitar, eu posso ter o crime de corrupção passiva e não ter necessariamente o crime de corrupção, perdão, ativa. Por quê? O funcionário público solicita aquele mero pedido, mas o terceiro, o particular, que recebeu este pedido, não cede. Se ele não ceder, eu tenho só o crime de corrupção passiva praticada pelo funcionário público, sem ter o correspondente ao crime de corrupção ativa por parte do particular. Eu só terei, e aí é importante destacar, esta correlação necessária, ou seja, dois crimes ao mesmo tempo, quando o funcionário público praticar o crime de corrupção passiva pelo verbo receber ou pelo verbo aceitar. Aí necessariamente eu teria a corrupção ativa e, consequentemente, cada um respondendo por um crime. Agora, quando eu praticar o crime, funcionário público, pelo verbo solicitar, eu não tenho o crime de corrupção ativa do outro lado, tá certo? Maravilha! Questãozinha de prova. Dá uma olhadinha aí, ó, nos dois artigos.
317 e 333. Perceba o grifo que eu coloco aí, ó, em vermelho. Ato de ofício. Pergunta a você, por que diabos, por qual razão, o 317 não traz essa exigência do ato de ofício? Por que será? O nosso desembargador, Guilherme de Souza Nutti, responde. Isso daí, pessoal, é uma resposta simples, tá? Porque o crime de corrupção passiva, ele pode ser perpetrado, praticado, mesmo que o ato seja ilícito. Lembram da classificação? Ato de ofício não é ato ilícito, é ato lícito. O 333, ele só ocorre quando você oferecer e prometer a vantagem devida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Agora, o crime do artigo 317, que é a corrupção passiva, ele pode ser praticado pelo funcionário público, independentemente dele realizar o ato de ofício devido ou indevido, retardado ou não, né? Adiantado, omitindo ou retardando, ou também quando você pratica o ato ilícito, ou seja, um ato que não é de seu ofício. Nas palavras do nosso professor Nutti, ele considera assim, ó, considerando que a moralidade administrativa corresponde ao bem jurídico protegido, qualquer benefício legítimo, ilícito, perceptível pelo funcionário público, já configurará o crime em estudo, independente de haver ou não o objetivo de realizar ou deixar de realizar o ato de ofício. Ou seja, o ato ilícito, ilegítimo, não é ato de ofício. Então, pelo simples fato de ser legítimo, o crime já estará consumado, já existirá. O exemplo, o funcionário público que recebe vantagem devida a fim de tornar-se receptivo a futuros pedidos. Né? Olha, se você está querendo, digamos assim, receber, se você está querendo solicitar aquela vantagem devida, simplesmente para, no futuro, realizar alguns atos para e em favor daquele particular, seja ele legítimo ou ilegítimo aquele ato, o teu crime, a tua conduta criminosa aqui já é suficiente para estar consumado. Logo, o 317 independe de você realizar ou não o ato de ofício. Independe de você realizar um ato lícito ou ilícito. Independe de você realizar o ato hoje ou daqui uma semana. O crime estará sempre presente, tá certo? Maravilha! Vamos seguir aí então no nosso estudo, tá certo? Esse é um ponto difícil, hein, pessoal? Muito difícil aqui de estudar. Se ficarem com dúvida, me mandem e-mail, me mandem WhatsApp aí, tá certo? Sujeito ativo do crime. Olha que maravilha. Estamos diante de um crime próprio, lógico, funcionário público, tá certo? Não poderia ser diferente na acepção do 327, como já falamos hoje nesta aula, tá certo? Questãozinha de prova. Professor, e se o crime é cometido por funcionário público em gozo de férias ou licença-prêmio? Ele não está no exercício da função, ele está gozando férias. Ele não pode assinar nenhum tipo de papel, não pode emitir nenhum tipo de decisão. Mesmo assim, o crime estará consumado. Por quê? A lei é expressa, ainda que fora da função, ainda que de férias, ainda que de licença-prêmio, ainda que de licença médica, o crime estará consumado. Ah, mais uma pergunta. Mas então, aquele cidadão que foi aprovado no concurso público e regularmente nomeado, mas que ainda não foi empossado, esse não responde pelo crime, certo? Responde também. Segunda parte aí, ó, antes de assumi-la. Ou seja, você passou no concurso e foi nomeado. Você ainda não é funcionário público, porque você só está nomeado, você tem uma expectativa, né? Para usar o texto da lei. Você passa a receber salário a partir do momento que você é empossado. Mas você não foi empossado ainda e já começa a colocar as manguinhas de fora solicitando, recebendo ou aceitando vantagem indevida.
comete o crime em estudo, tá certo? Maravilha. Agora uma questão de aplicação aí. O jurado do tribunal do júri poderá ser sujeito ativo do crime de corrupção passiva? Lembrando aí, pessoal, que o jurado do tribunal do júri não recebe salário, não recebe ganho, tá certo? E trabalha, né, talvez uma vez só na vida. Esse cara, naquele momento, se ele solicitar uma vantagem indevida para, digamos, o advogado de defesa, pode incorrer no crime em estudo? A resposta é positiva, levando em consideração a amplitude do conceito de funcionário público do artigo 327, tá certo? Então, mesmo jurado, o mesário, lembra da questão do mesário que nós falamos também? Em época de eleição, ele trabalha a cada 4 anos, um dia só no ano, sem receber salário. Naquele dia, ele é equiparado a funcionário público, enquanto o artigo 327 do Código Penal. Logo, pode praticar o crime de corrupção passiva? Sim. E se uma testemunha judicial ou um perito solicitam vantagem indevida para faltar com a verdade em processo judicial, responde pelo crime de corrupção passiva? Afinal de contas, eles estão solicitando. Neste caso, pessoal, por uma questão de princípio da especialidade, tá? Se não fosse a questão do princípio, se não fosse a figura do artigo 342, perfeitamente. Mas como nós temos uma figura específica, lá no artigo 342, então não falamos do crime de corrupção passiva e lembramos do crime de falso testemunho ou falsa perícia do artigo 342 do Código Penal, tá certo? Mais uma questão aí de princípio da especialidade. E quando a solicitação de vantagem indevida for feita por um agente fiscal de rendas? Já falamos também, né, da Lei 8.137, quando falamos da questão lá da corrupção, da concussão, e mais uma vez aqui a gente lembra, né, do artigo 3º, inciso 2, da Lei 8.137. Seguindo aí, e a verdade é essa, na mesma linha, né, a questão do militar, tá? E quando o autor da solicitação de vantagem indevida for um militar? Também nós temos o princípio da especialidade e também temos aí o artigo 308 do Código Penal Militar, tá bom? Se não fossem essas previsões específicas, o artigo 317 estaria perfeitamente aplicado. Outra questão que eu gostaria de destacar com você, o estudo desse 317 nos leva também a estudar o 308 do Código Penal Militar, né? O artigo 3º, inciso 2 da Lei 8.137 e aí por diante. Porque a razão judicial, a razão principiológica é a mesma. Só muda o quê? A qualidade do nosso sujeito ativo do crime. É o único valor que vai ser alterado, tá certo? E não esqueça aí que é perfeitamente possível a coautoria e a participação, lembrando, hein? Desde que esta coautoria e esta participação não esteja sendo exercida por aquele que oferece ou aquele que promete, tá certo? Porque se este que é coautor ou partícipe, ele na verdade é o cara que oferece ou é o cara que efetivamente promete, então ele vai ser autor do 333, tá? Não esquece disso. Agora, se esse particular ele auxilia o funcionário público a solicitar, aí sim ele pode ser coautor ou partícipe do crime em estudo, tá bom? Sujeito passivo do crime. Mais uma vez, não poderia ser diferente. Nós temos o Estado aqui como principal vítima do crime em estudo. Afinal de contas, é um crime contra a moralidade administrativa, mas nós não podemos fechar os olhos àquele pobre coitado cidadão que acaba sendo alvo da solicitação, que acaba sendo, né, alvo do recebimento ou da aceitação, tá certo? Lembrando aqui do recebimento ou da aceitação da promessa, na verdade, ele é alvo entre aspas, né? Porque ele é autor do 333 também, tá certo? Elemento subjetivo do tipo. Esse também, pessoal, é uma característica bastante simples, tá? Estamos aí diante, agora sim, de um dolo específico, porque nós encontramos, como você pode ver aí à sua esquerda, em vermelho, para si ou para outra, em expressão,
Então essa vantagem devida não é para a administração, não é, né, digamos assim, em favor da administração para os cofres públicos, mas é para o agente ou para uma interposta pessoa indicada por ele, tá certo? Tem uma especificidade aí nesta questão. Perguntinha básica. Haverá crime de corrupção passiva quando a vantagem indevida for revertida em favor da administração? Nós respondemos já, né? Não há. Né? Não há que se falar. Por quê? O dolo é específico, né? Essa perguntinha foi só para gravar essa ideia na tua cabeça, tá? O dolo é específico, tem que ser por próprio agente ou por uma terceira pessoa indicada por ele, uma interposta pessoa, mas nunca para a administração, tá certo? Mas e aquelas pequenas doações ou presentes em datas festivas, né? Natal, Ano Novo. De vez em quando você está lá trabalhando na repartição pública, o cara manda um vinho lá para você. Configuram o crime de corrupção passiva? No, por exemplo, receber, né? O cara chega lá com um vinho, ó, vim trazer para você aqui, que vocês sempre foram gentis comigo e etc e tal no atendimento aqui. Configura o crime em estudo? Neste caso, pessoal, a doutrina, tá, se posiciona. O Kleber Masson fala bem disso, tá? O Vitor Eduardo também, o Vitor Eduardo Rios Gonçalves. Eles falam assim, ó, essa conduta é atípica porque há uma ausência de dolo específico, essa é a verdade, né? Quando ele recebe, ele não pensa naquilo como ele, que eu digo funcionário público, tá? Não pensa, né, naquele presente como uma vantagem ilícita, uma vantagem indevida. Logo, se eu não tenho dolo, não há que se falar no crime em estudo. E aí um exemplo que nós tiramos do livro do Vitor Eduardo Rios Gonçalves. Promotor de justiça que recebe, por exemplo, uma caixa de chocolates da família da vítima após conseguir a condenação de um acusado por homicídio. A família está satisfeita com a atuação do promotor. Então, o que ela faz? Ela oferece a ele uma caixa de chocolates como uma forma de recompensa, como uma forma de agradecimento. Então, quando o nosso promotor de justiça aceita essa caixa de chocolates, ele não está pensando nessa caixa de chocolates como algo ilícito, mas sim como um mero agradecimento. Por isso que não falamos no crime em estudo, tá certo? Mas gostaria, antes de seguir, pontuar com você o seguinte: essa distinção aqui desses meros presentes é algo de, digamos assim, de difícil aplicação objetiva. Você tem que analisar o caso concreto, é isso que eu quero dizer. O juiz vai ter que estar muito atento aos pequenos detalhes que circundam o fato investigado e o fato que lhe é apresentado para julgamento, tá certo? Porque senão todo mundo iria falar que estava recebendo. Todo mundo iria dizer que estava recebendo como presente um triplex lá no Guarujá, tá certo? Um sítio em Atibaia. Todo mundo iria, né, dizer que estava recebendo como um mero presente de agradecimento, tá bom? E não se esqueçam aí que a culpa não é admitida, tá bom? Tá certo? E consumação também não é diferente, tá? Estamos diante de um crime formal, eu digo diferente em relação à concussão. Basta a solicitação, o recebimento ou a aceitação, independentemente da obtenção da vantagem devida, esta é a verdade. Tá certo? Não há necessidade de um resultado naturalístico. Basta a realização da conduta descrita, de solicitar, de receber ou aceitar. É o famoso resultado normativo, tá certo? A tentativa aí, né, é admitida também, né? É um crime plurissubsistente, é uma conduta que se divide em vários atos. Por exemplo, né, clássico do nosso Damásio Evangelista de Jesus, eu solicito através de um bilhetinho escrito, esse bilhetinho não chega ao conhecimento de quem de direito, né, do destinatário, tá certo? Então posso pensar no crime na forma tentada perfeitamente. E com isso, pessoal, finalizamos a aula de hoje, tá certo? Próxima aula, vamos dar continuidade ao crime de corrupção passiva aí com a causa de aumento do parágrafo 1º e, consequentemente, iremos adentrar ao estudo aí também da figura da denunciação caluniosa, tá ok? Fiquem com Deus e até a próxima.